Olá! Hoje, na nossa aula de ciências, continuaremos com o capítulo 1 sobre os seres vivos e obtenção de alimento. Primeiramente, faremos as correções das páginas 8 e 10 e, em seguida, aprenderemos sobre a energia que os seres vivos necessitam para a sua sobrevivência. Correção, páginas 8 e 10. Página 8. 1. Observe as imagens abaixo e faça o que se pede. Letra A. Use os códigos e relacione cada um dos organismos ao seu papel na cadeia alimentar. Vocês irão colocar P para produtor, C para consumidor e D para decompositor. Primeira imagem. C, consumidor. Confere. Nós temos aí as capivaras, que são consumidores. Próxima imagem. P, produtor. No caso, é uma planta, é o produtor. Próximo. C, são os pinguins. Consumidores. Borboleta, consumidor. D, nós temos aí um fungo. É um decompositor. E por último, uma planta, produtor. Confere. Letra B. Entre os consumidores, quais são animais carnívoros e quais são herbívoros? Carnívoros, nós temos aí os pinguins. E os herbívoros, nós temos as capivaras e as borboletas. C. Escolha um dos organismos das imagens acima e monte uma cadeia alimentar da qual ele faça parte. Resposta pessoal. No entanto, coloquei algumas sugestões. Da grama serve de alimento para a onça pintada. Nós temos a alga serve de alimento para o peixe, que serve de alimento para o pinguim. A flor serve de alimento para a borboleta, que serve de alimento para o sapo, que serve de alimento para o gavião. São sugestões. Existem inúmeras cadeias alimentares que vocês conseguiriam montar. 2. Em qualquer cadeia alimentar, qual é a importância dos produtores e dos decompositores? Verificando. Os produtores são a base da cadeia alimentar. Então, a cadeia alimentar sempre inicia com os produtores, que são os vegetais. Produzem seu próprio alimento a partir da energia da luz do sol, que são os vegetais que realizam a fotossíntese. Os decompositores são os responsáveis pela reciclagem dos nutrientes, ou seja, eles decompõem a matéria orgânica. Confere. Agora, na página 10, tinha uma atividade
no final que vocês teriam que realizar. Observe a ilustração na abertura desse capítulo e monte pelo menos 3 exemplos de cadeia alimentar com os organismos ali presentes. Identifique a posição ocupada por cada organismo na cadeia alimentar. Sugestões: a flor, que é um produtor, serve de alimento para a borboleta, que é um consumidor primário, que serve de alimento para o macaco, que é um consumidor secundário, que serve de alimento para a onça pintada, que é um consumidor terciário. Então, essa é uma sugestão. Vocês teriam que colocar o nome dos animais, né, dos organismos, dos animais não, desculpa, dos organismos. Então, vocês teriam que colocar o nome dos organismos e identificar a sua posição. Produtor, consumidor primário, secundário, terciário, certo? Página 11. Energia. Precisamos de energia para executar todas as nossas atividades diárias, como correr, brincar e estudar. Para obtermos essa energia, necessitamos nos alimentar diariamente. Como já vimos, os seres consumidores conseguem energia alimentando-se dos seres produtores ou de outros consumidores. Os seres vivos produtores obtêm energia do sol. Eles absorvem a luz solar e com ela realizam fotossíntese e assim produzem glicose, seu principal alimento. São eles os responsáveis por gerar a energia que passa de um elo a outro da cadeia alimentar, dos produtores aos consumidores e destes aos decompositores. E você? O que você acha? A imagem ilustra o fluxo de energia nas cadeias alimentares. Converse com os membros da sua família, as pessoas da sua casa. O que acontece com a energia transferida entre os seres vivos de uma cadeia alimentar? E responda, ela aumenta, diminui ou permanece constante? Então, observe essa imagem. Aqui nós temos os produtores, que servem de alimento para os gafanhotos, que servem de alimento para os pássaros, que servem de alimento para as cobras e que servem de alimento para a coruja. Então, a energia do produtor até chegar na coruja, ela aumenta, ela diminui ou ela continua constante, igual para todos? O que vocês acham? Página 12. Os seres humanos e as cadeias alimentares. Os seres humanos também fazem parte de várias cadeias alimentares. Por exemplo, quando comemos um peixe assado, uma salada de frutas, estamos fazendo o papel de consumidor. Além disso, os seres humanos também podem interferir em cadeias alimentares, das quais eles não fazem parte. Um exemplo é a caça a onças, uma atividade ilegal, proibida, comum em áreas onde existe criação de gado, como a região centro-oeste do Brasil. Com essa caça, elimina-se um dos principais predadores dos cervos e das capivaras. Assim, o número desses herbívoros vai aumentar depois de um tempo e poderá crescer até que não haja comida suficiente para sustentar a todos. Com isso, esses animais poderão morrer de fome.
O solo e as pastagens também serão prejudicados. Por causa do número aumentado de cervos e capivaras, o solo talvez seja muito pisoteado, comprometendo-se a reprodução das plantas. Por esse exemplo, podemos compreender que a eliminação de determinado elemento de uma cadeia alimentar pode afetar outros elementos que estão de alguma forma ligados a eles. Então, o que ele fala? A partir do momento que o ser humano interfere na cadeia alimentar, onde tem a onça, a capivara, ele não faz parte, mas ele interfere como? Matando as onças. Ele matando as onças, as onças são predadores das capivaras e dos cervos, acontece um aumento muito grande desses animais, porque não vai ter onças para se alimentar desses animais. E aumentando essa quantidade de animais, não vai ter plantação, vegetação suficiente para esses animais. E alguns irão morrer de fome. Olha só o que acontece quando o ser humano interfere em uma cadeia alimentar. Observem essas duas imagens. A onça pintada é importante para controlar o tamanho das populações de animais que lhe servem de alimento, como é o caso dos cervos e das capivaras. Página 13. Na página 13, esse embaralhando a cadeia alimentar fica a critério de vocês jogarem com as pessoas da sua casa esse joguinho que está no anexo 1, no final do livro, tá? Em seguida, vocês irão realizar as atividades das páginas 13, 14 e 15. E na próxima aula, nós faremos as correções dessas atividades. 13, 14 e 15. E não esqueçam de responder a questão da página 11 também. Certo? Até a próxima!